Movimentos sociais nas redes sociais. O movimento social ele tem alguns elementos que são fundamentais. Primeiro, obviamente, o sentimento de insatisfação, de não realização diante de alguma aspiração, como já disse, econômica, social, política ou até cultural. Mas também é preciso que eles estejam alimentados por lideranças significativas, por uma ideologia que sirva de substrato a esses movimentos, que normalmente são a mera insatisfação, ou então respaldados por alguma ideologia consistente, como é o caso dos movimentos sociais ligados ao pensamento iluminista, ou movimentos sociais ligados ao anarquismo, ao socialismo, etc. Os grandes regimes, as grandes ditaduras pelo mundo que foram derrubadas através de movimentos que surgiram dentro das redes sociais. Exemplo, o regime da Líbia, o regime do Egito, onde se tentou se bloquear algumas redes sociais, exemplo do YouTube, para se podar o assunto da derrubada do regime em outros países. Mas é preciso também que a gente tenha um outro ingrediente fundamental, que é, claro, o veículo de transmissão dessa informação. Ao longo da história, eles foram vários, foram livros, foram panfletos, foram assembleias, manifestações. E no mundo contemporâneo o que a gente tem assistido é que um novo veículo surge com força inimaginável e que tem superado talvez todas as vertentes, as versões anteriores de veículos de comunicação de ideias, que são as redes sociais hoje. Se existia discursos onde uma ferramenta iria engolir a outra. A gente, da área de comunicação, a gente conhece a história que a televisão, engoliu o rádio, que o rádio engoliria o impresso, mas assim, todas essas ferramentas, eu acho que elas se completam. Na área da comunicação, as redes sociais é tida como um tripé da divulgação e da força da notícia. Da rede mundial de computadores, a internet, tem veiculado ideias, feito movimentos de forma significativa e trazido resultados importantes também para esses movimentos sociais. O caso mais exemplar disso é a Primavera Árabe. A gente sabe que a Primavera Árabe ela começou com um rapaz na Tunísia que, ateando fogo ao próprio corpo, insatisfeito com a cobrança de propina, de suborno, por parte do representante do governo tunisiano, alguém filmou aquela imagem foi parar na rede social, se expandiu e derrubou uma ditadura de 20 anos, a ditadura da Tunísia. As mesmas imagens acabaram chegando no Egito e durante 18 dias, repetindo as ideias de Mahatma Gandhi, da resistência pacífica, a juventude egípcia parou na Praça Tahrir, e veja bem, quer dizer, Praça da Libertação. A Praça Tahrir, durante 18 dias, derrubaram a ditadura de 30 anos. Isso acabou sendo realmente talvez o exemplo maior do poder que a internet tem hoje, mais do que qualquer outra coisa. E aqui no Brasil esse movimento ele começa a ganhar força nos 2 últimos anos em especial, onde em 2013 agora nós tivemos o movimento Passe Livre e dentre outros movimentos que foram às ruas e que a organização, o cérebro do movimento era um espaço na rede social. Facilita isso, a proposta da internet é isso, você ser um meio barato, que ninguém vai fazer um anúncio de televisão, ninguém vai fazer um anúncio de outdoor para poder fazer um movimento desse. E aí a internet facilita. Uma coisa interessante da internet é você saber informação sobre os movimentos. Você está em casa de boa na internet, curtindo lá, e você vai recebendo notícias negativas e positivas sobre os movimentos que estão acontecendo na internet. Então, às vezes, você nem sabia que ia ter uma passeada em tal local e você consegue ver ao vivo, como tinha o Mídia Ninja, que ia para dentro dos movimentos, para dentro das passeatas e fazia cobertura ao vivo de lá de dentro. Então, você via a notícia na televisão, que era mais, vamos considerar, superficial, para não precisar dizer tanto assim, focar no quebra-quebra, então ele focava no que ele queria. Se a televisão fosse de acordo com o partido, de acordo com o movimento, eles iam valorizar o lado deles. Que isso aí cada mídia faz do jeito dela, certo ou errado, não vem ao caso. E você conseguia ver o Mídia Ninja fazendo isso ao vivo. Então você estava em casa assistindo lá a passeata. Então você via literalmente a verdade, porque você estava
também o milionário vai filmar o que ele quer, onde ele quer também. As redes sociais, elas têm um papel, hoje em dia, essencial para os movimentos sociais. Por quê? Vivemos na era da comunicação. Uma era de você estar falando com o outro, instantaneamente, você está aqui, você pode falar com qualquer pessoa do mundo. E os movimentos sociais precisam disso. Você não pode mais depender da mídia, porque sabe, com diversos pequenos poderes. Pequenos poderes de jornais, tudo, eles só vão noticiar o que são interessantes para eles. E eles têm ligações com instituições privadas. Então precisamos das redes sociais. Então com as redes sociais a gente consegue atingir uma dimensão muito maior e mais dinâmica. Então eu acho assim que questionar as redes sociais hoje, apesar que alguns ainda não veem a ferramenta com importância, mas assim, já é fato que as redes sociais ela já ocupou o espaço dela. O que existe na realidade são inovações, uma rede substitui a outra, mas assim, a importância dela é inquestionável. Eu me vi, de certa forma, agora em junho de 2013, envolvido, né, nesses movimentos. Pelo meu papel de educador, eu não podia me furtar de jeito nenhum. Eu tenho um tempo inteiro na sala de aula falando sobre a necessidade do jovem se envolver, participar do processo político e como é que eu poderia me furtar, né, de uma coisa como essa. Eu acho que, aliás, as jornadas de junho, como passaram a ser chamados esses movimentos, foram um filtro claro de quem tem apenas um discurso e daqueles que fazem um discurso, mas que percebem o momento de agir. Eu resolvi que tinha que estar ali, estive em todas as manifestações, em alguns momentos muito tensos, porque me dispus a tentar fazer a negociação junto com a polícia militar, com as forças militares, para evitar o confronto. A juventude descia do Campo Grande, e enquanto que os militares protegiam a Fonte Nova, evitavam o acesso ao dique do Tororó. Sei lá, foram muitos minutos de tensão em que a gente esteve ali, né, fazendo o que nos cabia como uma pessoa mais velha, de alguma forma ligada hierarquicamente a esses jovens, tentando evitar o que infelizmente eu não consegui. Foi muito frustrante, eu não vou negar, porque um grupo mais radical dos manifestantes, chamados Black Bloc, resolveram começar a tirar pedra. Os militares realmente não estavam ali para brincadeira, estavam dispostos ao enfrentamento também. E aí a atitude radical de alguns dos manifestantes se chocou com o desejo e, de certa forma, a covardia de alguns membros das Forças Armadas, Forças Militares, e o que se desencadeou foi realmente um pandemônio, né? Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz, só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Durante todo esse movimento, o movimento Passe Livre, essas manifestações que tiveram na rua, tiveram algumas fotos que me marcaram mais. Uma interessante que no momento eu nem sabia quem era, foi a foto que eu tirei de Ricardo Carvalho, professor de História. Meia hora antes da foto, ele estava funcionando como negociador. Tinha alguns manifestantes que estavam mais exaltados, combatendo os policiais, enfrentando o bate-boca. Ele apareceu para apaziguar a situação. Ele afastava os manifestantes, ele conversava, ele dialogava todo o tempo com os manifestantes e com a polícia. Depois estourou tudo, não teve como. Foi interessante essa foto, porque em meio ao caos, todas as pessoas correndo, desesperadas, ele estava andando. Ele só andando, um olhar distante e a cara de triste. Eu tentei, eu não consegui. As fotos acabaram tendo uma repercussão grande nas redes sociais. O Davi, um fotógrafo de uma sensibilidade muito grande, ele acabou fazendo algumas fotos, uma foto em particular que nos flagrou logo depois da agressão. E essa foto teve realmente uma grande repercussão aí nas redes sociais, parou em sites aí em outros lugares do Brasil e fora do Brasil. Das manifestações foi um dia muito emocionante, porque de alguma forma eu tinha esperado minha vida inteira para participar de um movimento assim, que eu tivesse em prol de alguma causa, assim, teve a causa da passagem de ônibus, alguma coisa assim, esperei toda a minha vida para participar de uma coisa dessa. E foi realmente muito emocionante, porque a gente teve um momento claro ali de estar todo mundo junto, mas também teve aquele momento da emoção, que a gente teve que correr das bombas, da ação da polícia, e pra mim foi
claro, um pouco assustador, a parte mais violenta assim, da coisa, mas em geral foi muito importante para mim, assim, eu precisava daquilo para mostrar que eu tô engajada nas causas do país e tentar de alguma forma modificar algumas situações que a gente acha que não está correto, né? As redes sociais, com essas ofertas de manifestações, nos permitiu ir às ruas novamente, reivindicar por direitos coletivos, relembrando o que fizemos no passado. Quando tínhamos grupos estudantil nas escolas públicas, através dos seus diretórios acadêmicos, que se reuniam para ir em busca de algum direito, se fosse ele uma passagem de ônibus, fosse ele o abaixo do preço de um alimento, do combustível, de qualquer coisa. Coisa que já estava extinta. Então, inclusive, usaram uma expressão muito bacana, que é o gigante acordou. Nada mais é do que o povo realmente resgatando essa força que tem dentro de nós para ir reivindicar nossos direitos na rua através das redes sociais. O que me possibilitou ir às ruas foi ver na internet esse resgate à cidadania, que há muito tempo não se via aqui no Brasil, como ocorreu, no caso, no evento dos Caras Pintadas, onde tirou, no caso, o então presidente Collor. E hoje, essa rede social se tornou mais organizada, essa procura em poder estabelecer os seus direitos, brigar pelos seus direitos, e sim, com isso, exercer a cidadania. A internet serviu para levar a galera, a abrir a mente da galera sobre a política. E assim, logicamente, você não vai conseguir transformar o pensamento de todo mundo, mas vai servir para você abrir a mente de algumas pessoas que querem. Quem não quer, vai para bagaceira, vai para curtir, vai para fazer um carnaval. Gás lacrimogêneo, violência policial, reação radical com pedras e agressões também de alguns membros da manifestação, que era um grupo minoritário, e acabou atingindo aqueles que estavam ali para livre manifestação. Nós fomos diretamente atingidos, né? Tomamos muito gás lacrimogêneo, uma agressão física também, mas eu particularmente não me arrependo não, acho que era o papel que naquele momento eu, como historiador, como alguém que trabalha com a juventude, que tenta ter alguma coerência com o discurso que faz no dia a dia na sala de aula, foi o que aconteceu. Eu não vou negar que foi frustrante, mas ao mesmo tempo é algo que a gente guarda para contar na nossa história. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Como ferro, assim a internet. Com ferro você pode fabricar carteiras escolares, você pode fabricar edifícios, você pode também fabricar armas, canhões, né, e torpedos. Assim é tudo, né? Então assim também é a internet. Um veículo que pode ser poderosamente usado para o bem, para a construção de novos valores, de uma nova sociedade, para propagar a paz, a tolerância, mas também é um instrumento que tem sido usado para o racismo, para a intolerância, para os discursos políticos radicais de extrema direita. Como tudo, cabe à humanidade, no seu processo gradual de melhoria moral, ela saber filtrar o que a internet apresenta de positivo, que pode ser transformado em algo que vai levar a humanidade a um estágio melhor de convivência, de vivência e de experiência humana na Terra, e o que precisa ser descartado progressivamente como algo que não é saudável para as sociedades. Carro bomba na contramão, tá vindo um carro bomba na contramão, tá vindo um carro bomba na contramão, tá rindo o suicida na direção.